Paula, nenhum tema mais adequado para constituir esse objeto dessa primeira carta, desse nosso primeiro diálogo, do que a questão do professor, ou seja, daquele que ousa ensinar, da significação crítica desse ato de ensinar, assim como a significação igualmente crítica do ato de aprender. É o seguinte: não existe ensinar sem aprender. E com isso eu quero dizer que o ato de ensinar pressupõe a existência de quem ensina e de quem aprende. Quero dizer também que ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem ensina aprende, porque reconhece um conhecimento já antes aprendido. Sorocaba, 25 de novembro de 2017. Professor Paulo, quanto tempo? Anos se passaram desde a sua carta aberta deixada a nós, professores. Digo nós porque acredito que essa carta será lida por outros docentes e porque ela surge depois de muitas conversas e reflexões que tive com um grupo de amigos e também professores na Faculdade de Educação da Unicamp. Escrevo-lhe neste momento para te contar um pouco do que anda acontecendo por aqui com a nossa educação. Não gostaria de deixá-lo desanimado, mas são tempos temerosos. Estamos em crise. Crise política, financeira, moral e ética. E não é só por aqui. Podemos dizer que a crise toda é global. Primeiro, gostaria de dizer que querem tirar seu título de patrono da educação brasileira. Pasme, professor, mas essa audaciosa proposta é de autoria de uma estudante que provavelmente conhece nada ou muito pouco a seu respeito. O argumento dela, apoiado em outras ideias do Movimento Brasil Livre e seus simpatizantes, é que o senhor é um filósofo de esquerda e os resultados de seu método de educação são catastróficos, com fracasso inclusive nas avaliações internacionais. Logo, o senhor, tão reconhecido e conceituado mundialmente, com inúmeros livros traduzidos para mais de 20 idiomas. Mas fique tranquilo se for possível. Há muita gente engajada na sua luta e que se manifesta a seu favor. Acusam-te também de ser um doutrinador, ideia bem oposta à tua educação para a autonomia, para a cidadania. Professores e alunos juntos lutam por uma escola pública de qualidade, por melhores condições de ensino e serviço. Uma outra coisa que gostaria de comentar é sobre o projeto Escola Sem Partido. Isso mesmo, sem partido, proposto pelo MBL. Trata-se de um projeto em tramitação no Senado, mas já empregado em alguns estados do país, contra o abuso de ensinar, ou seja, exige o fim da doutrinação ideológica que afronta o princípio de neutralidade política e ideológica do Estado. Para os defensores do Escola Sem Partido, os professores aproveitam de seu papel e conhecimentos para doutrinar alunos em sala de aula, os influenciando a se tornarem comunistas. Para que não haja doutrinação, então, exige-se que o professor seja neutro, que não exponha sua ideologia, que não traga temas políticos do cotidiano para a sala de aula. Sabemos, no entanto, que educar é um ato político e que não tomar partido é, na verdade, tomar. Ao professor Gaudêncio Frigoto, trata-se da defesa por seus arautos da escola do partido absoluto e único, partido da intolerância, com as diferentes ou antagônicas visões de mundo, de conhecimento, de educação, de justiça, de liberdade. Partido, portanto, da xenofobia nas suas diferentes facetas, de gênero, de etnia, da pobreza, dos pobres e etc. Um partido, portanto, que ameaça os fundamentos da liberdade e da democracia liberal, mesmo que nos seus marcos mais limitados e formais do que reais. Um partido que dissemina o ódio, a intolerância e, no limite, conduz à eliminação do diferente. Parece até inacreditável, mas há um cartaz que deve ser colocado nas salas de aula com os 6 deveres dos professores. Dentre eles destaco 2.
Primeiro, que o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam uma educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. E segundo, que ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Impossível manter a neutralidade numa realidade que não é neutra, não é mesmo, professor? Como seria abordar um assunto de forma justa? O que é ser justo? Enfim, esse projeto, também conhecido como Lei da Mordaça, quer calar professores, quer acomodar os alunos. Mas e o aprender a ler a realidade? Como fica? Como transformá-la se estão querendo nos calar, nos amedrontar? E a nossa liberdade de ensinar, onde ficaria? Em cima do muro, claro, afinal não podemos tomar partido. Acredito que estivesse aqui, o senhor certamente me diria: Paula, gostaria de te dizer uma coisa que eu considero muito importante. E é o seguinte, que é uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvam uma forma de educação que proporcione às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Precisamos mesmo resistir, acolher o diferente, lutar por uma sociedade crítica, emancipada, democrática. Muitos de nós, professores, temos lutado cada vez mais por uma educação para a liberdade e a autonomia, como o senhor tanto defendeu. Um último caso envolvendo o MBL, o último, prometo, para não deixá-lo ainda mais perplexo, é que neste ano foi pedido que invalidassem a regra que estabelece que as redações que desrespeitem os direitos humanos recebam nota 0 no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Assim, discursos de ódio, violência, racismo, dentre outros, serão permitidos. Segundo eles, impedir que o candidato diga o que pensa, independente de ferir os direitos humanos ou não, fere a liberdade de expressão. Esse argumento foi inclusive corroborado pela atual presidente do Senado, Carmen Lúcia, que tomou partido e disse que não se desrespeitam direitos humanos pela decisão que permite ao examinador a correção das provas e a objetivação dos critérios para qualquer nota conferida à prova. O que os desrespeitaria seria a mordaça prévia do opinar e de expressar do estudante candidato. Não se combate a intolerância social com maior intolerância estatal. Sensibiliza-se para os direitos humanos com maior solidariedade, até com os erros pouco humanos, mas não com mordaça. Temos vivido os tempos tão violentos, seria mesmo certo ferir direitos humanos em nome da liberdade de expressão? Até que ponto é aceitável que meu discurso fira o outro em nome da minha liberdade de dizer realmente o que penso? Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, em 2016, o tema da redação foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, e o desrespeito aos direitos humanos anulou 4.798 redações. Discursos proferidos em nome da ordem e da moral ferem, corroboram outras tantas formas de discriminação e violência. Violência é ela que começa no fanatismo, ou seja, no desejo de forçar as outras pessoas a mudarem. O fanático quer salvar sua alma, quer redimi-lo, quer libertá-lo do pecado, do erro. Mas é preciso agir, afinal, nenhuma outra faculdade, a não ser a linguagem, distingue-nos tão radicalmente de todas as espécies animais, já diria Hannah Arendt. Nós, professores, temos a tarefa de pensar a educação voltada para os direitos humanos. Uma educação que vise a dignidade, que forme cidadãos críticos e conscientes, que zelem pelos direitos dos outros. Pensar numa educação para os direitos humanos é pensá-la como afirmativa diferença numa visão agonística, ou seja, política e democrática, que busque pelo diálogo não um consenso, mas que ceda espaço e voz ao outro, ao plural. Sabemos, no entanto, professor, que a educação é um direito de todos, como prevê a nossa Constituição. Mas aí te pergunto, quem são esses todos? Será que todos realmente têm tido a oportunidade de uma educação e de qualidade? Como ser cidadão e desenvolvido se não se aceita o outro, o diferente? Será mesmo que a escola é o lugar onde as desigualdades são minimizadas, as diferenças aceitas e o direito à educação respeitado? Como lidar com as diferenças num lugar historicamente voltado à padronização do tempo, dos comportamentos, dos saberes?
A escola aparece como uma instituição poderosa de adestramento, de disciplinamento, uma poderosa engenharia na formação de sujeitos normalizados, de sujeitos governados, a fim de produzir comportamentos desejáveis e assimiláveis ao padrão da normalidade. A questão é que, mesmo com o passar dos anos, com a chegada cada vez mais das minorias à educação, vivemos ainda numa sociedade disciplinar, uma sociedade de puro controle social, o qual se concretiza dentro das instituições como escola, hospitais, prisões, fábricas, entre outras. Uma sociedade que exerce seu poder sobre os sujeitos por meio de seus discursos. Discursos preconceituosos, racistas, discriminatórios são produzidos dentro de um grupo dominante, o branco, e reproduzidos pelas elites políticas, midiáticas, acadêmicas, corporativas, segundo Van Dijk. E olha que essas elites são as primeiras a negarem qualquer forma de preconceito e discriminação. Todos os dias nos deparamos com falas discriminatórias, seja no trabalho, em casa, entre amigos, na universidade, na televisão. É naturalizado, é institucional, infelizmente. São cada vez mais comuns os casos de racismo dentro das escolas e universidades, relatos de alunos que sofrem discriminação por sua cor, o lugar onde moram, sua história. As chamadas minorias, por exemplo, precisam reconhecer que, no fundo, elas são a maioria. O caminho para assumir-se como maioria está em trabalhar as semelhanças entre si, e não só as diferenças, e assim criar a unidade na diversidade, fora da qual não vejo como aperfeiçoar-se e até como construir-se uma democracia substantiva, radical. Mas a dominação e a desigualdade necessitam resistência, já dizia o Van Dijk. Entretanto, quando o consenso dominante é o de que não existe racismo, os grupos minoritários, com seus protestos e outras formas de resistência, encontram uma grande dificuldade de serem levados a sério. Esses grupos são vistos como os vitimizados, como sensíveis ou a geração mimimi. Em todo o mundo, milhares de pessoas e de organizações não governamentais têm lutado pelos direitos humanos, muitas vezes correndo grandes riscos em defesa de classes sociais e grupos oprimidos, vitimizados por estados autoritários e por práticas econômicas excludentes ou práticas políticas e culturais discriminatórias. Sabemos que outros tantos movimentos já aconteceram pelo mundo em defesa das mulheres, dos negros, dos homossexuais, dos estudantes. Movimentos esses que mostram o cansaço das minorias ao silenciamento que há séculos vem lhe sendo imposto. Quando as minorias têm acesso aos meios do discurso público, essas vozes dissidentes são capazes de estimular ONGs, partidos ou grupos de pressão. Patrick Charrodot, sobre essa relação do si com o outro, diz que quando há conformidade entre discursos, os conflitos se manifestam de diferentes formas: preconceito e intolerância de um lado, formas de resistência do outro. Mas essas minorias, cujas vozes são sufocadas, lutam e resistem para terem acesso aos direitos que todos devemos ou deveríamos ter: o direito de ser e o direito de estar. Professor, assim como Sousa Santos, à luz desses desenvolvimentos, creio que a tarefa central da política emancipatória do nosso tempo consiste em transformar a conceitualização e a prática dos direitos humanos de um localismo globalizado em um projeto cosmopolita, ou seja, uma solidariedade transnacional entre grupos explorados, oprimidos ou excluídos pela globalização hegemônica. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Não me venha com justificativas genéticas, sociológicas ou históricas ou filosóficas para explicar a superioridade da branquitude sobre a negritude, dos homens sobre as mulheres, dos patrões sobre os empregados. Qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever, por mais que se reconheça a força dos condicionamentos a enfrentar. É preciso lembrar sempre que igualdade não está posta à diferença, e sim à desigualdade. E diferença não se opõe à igualdade, e sim à padronização, à produção em série, à uniformidade. Há sempre o mesmo e a mesmice. Professor, vou terminando por aqui. Sei que me estendi um pouco, não quero tomar mais seu tempo. E por falar nisso, em tempos tão difíceis, fanáticos tentam reestabelecer a ordem social, engajando-se na política, opinando, proibindo o debate de certos assuntos e organizando manifestações a favor da ditadura militar, por exemplo,
pois alegam que hoje em dia as coisas andam muito liberais e que temos tido direitos demais. Será? Enfim, um conselho: tome cuidado com o fanatismo, pois ele é extremamente contagioso, mais que qualquer vírus. Pode-se contrair facilmente o fanatismo, mesmo quando estiver tentando derrotá-lo ou combatê-lo. Um fanático pode ser sarcástico, mas não tem a capacidade de rir de si mesmo, que é o melhor antídoto para o fanatismo. Paula, em tempos tão desanimadores como esses tempos que nós vivemos, torço muito para que não falte a nós professores uma atitude de pesquisa, uma atitude de indagação, para que não falte a nós o respeito aos saberes dos educandos, a criticidade, o risco, a aceitação do novo e a rejeição a qualquer forma de discriminação. E que também não falte a nós, educadores, a reflexão crítica sobre a prática, o bom senso, a convicção de que a mudança é possível, o comprometimento, a compreensão de que a educação é uma forma de intervenção no mundo e a disponibilidade para o diálogo e o querer bem aos estudantes.